Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Opinião minha, tá? Não sei. Isso é apenas estou aqui fazendo uma reflexão. Reflexões, né? Eu acho que os hábitos de vida, sem dúvida, contam e muito, né? E aí, falando um pouquinho aqui da sua área, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, né, doutor Celso? E uma das principais causas de morte, sem dúvida. No mundo, né? E é interessante, até aproveitando, né, que gera muita dúvida. Eu sou médico cirurgião vascular, né? E o cirurgião vascular, ele cuida, né, das patologias, afecções da circulação, mas até aproveitando, porque muita gente confunde e a medicina hoje em dia é muito fragmentada, né? Até porque o nível de conhecimento cresceu demais. Então, a gente vascular cuida da circulação dos membros, né? A gente cuida da circulação a partir do coração e abaixo do cérebro. Então, por exemplo, a parte do coração, quem cuida é o cardiologista e o cirurgião cardíaco. Que loucura, hein? Então, bacana, porque assim, quando a gente fala cardiovascular, é dividido, né? As doenças cardíacas e as vasculares são as que mais matam porque as doenças, na realidade, são as mesmas, mas assim, divisão de atribuições. Mas, sem dúvida, as doenças cardiovasculares são as mais responsáveis por grande número de mortes, né? E de morbidade, que a gente fala, mesmo não... A pessoa que não morre pode ter um AVC, pode ter doenças que comprometem a circulação, levando a amputações. Então, de fato, né? Quais os riscos, né? Os grandes riscos de negligenciar os sinais de uma doença vascular? Então, isso é muito interessante até na área que você atua, de prevenção e questões, né? Eu penso assim, a gente às vezes fica muito preocupado com minúcias e detalhes e esquece de fazer o feijão com arroz. Quer ter uma vida saudável, né, que inclui uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, um bom sono, né, e antes de mais nada, né, antes de chegar na parte médica propriamente dita. Entendo. Então, assim, alimentação e cigarro. Sabe por quê? Eu sou profissional da área da saúde também. É claro que o meu ambiente de trabalho vai focar pessoas que estão adoecidas, né? Então, eu vou querer ver o que lá dentro, né? Pessoas... Sem dúvida. Faz parte. Mas eu vejo no dia a dia que o tabagismo é muito sério. Não, na nossa área, no caso específico das doenças cardiovasculares, você tem toda a razão. O cigarro é o principal, né? Então a gente vai ver os fatores de riscos principais: hipertensão, tabagismo, diabetes, né? As dislipidemias, né? Então colesterol alto, triglicérides, o sedentarismo. Mas desse grupo, sem dúvida, o cigarro é o que desempenha o pior, vamos dizer assim, é o que mais, eu acho, dos fatores que são evitáveis, que mais faz mal. Uma coisa que me chamou muita atenção, quando aquele ator inglês Daniel Craig começou a série James Bond, uma nova versão, que são de uns 10 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, 10, 12 anos. Eu me lembro que o primeiro ator que fez no cinema o James Bond, se eu não me engano, ou que mais fez sucesso na época, acho que foi o Sean Connery. E ele fumava muito cigarro, ele bebia muito. Só que esse ator, o Daniel Craig, nesse personagem, ele até bebia, mas ele não fumava. Eu achei interessante isso, foi uma observação que eu fiz na época. Eu falei assim, poxa, é porque ele tinha que cuidar do preparo físico, né? Então ele bebia, né? Às vezes até exagerava, mas ele não fumava. Eu achei interessante isso. É uma coisa louca, né? Exato. O tabagismo, eu acredito que ele deixa muitas sequelas, né? Não, sem dúvida. Então, porque ele participa, né? Ele vai participar do processo de aterosclerose, de lesão do vaso. Então, ele causa lesão na parede dos vasos. Lembrando que os vasos, né, as artérias e as veias estão em todos os lugares, né? É através das artérias que se dá o suprimento de sangue, oxigênio para todos os órgãos. Então, né, você falando de uma maneira mais simplificada, acaba afetando tudo, né, no fim das contas. Sim. Eu mesmo, né, como eu estava contando com você, eu sou um ex-fumante,
né? Me envergonho disso, mas graças a Deus eu parei e eu tive um infarto aos 47 anos. Olha, super jovem. Você é um ex-fumante? Eu sou um ex-fumante. Pergunta, não é pergunta, pelo amor de Deus, é apenas uma reflexão. Por exemplo, eu, particularmente, eu adoro um bom cachimbo, eu adoro um bom charuto, mas a cada 6 meses, a cada 3 meses eu paro assim, é um momento que eu tô lá tomando um vinho, eu não tô falando assim todo dia. Sim. Nossa, eu me sinto tão bem quando eu faço isso, é um momento de reflexão, um momento de relaxamento, de solitude, é uma coisa muito minha, mas não é um exagero, quer dizer, será que um pouquinho não poderia, quer dizer, ou não, quer dizer, você como médico, eu sei que você vai me mandar plantar batata, né, lógico. Não, né? eu entendo, eu penso... E a Cristiane vai me dar uma bronca, mas eu tinha que abrir meu coração. Você quer que eu minta? Eu minto, então eu fico aqui. Não, realmente, eu vou falar assim, não, realmente, a gente, nossa, né? Mas às vezes é um bom charuto, um bom cachimbo. Você estava falando isso, eu estava pensando nas mulheres, a gente ouve muito sobre anticoncepcionais e os danos vasculares. Então, isso é outra questão, mas isso é outra coisa interessante, é que um dia a gente pode falar mais detalhadamente, né, de uma maneira simples, né, pelo amor de Deus, eu estou longe de querer falar como médico, mas porque outro ponto de confusão, existem na vascular, né, a circulação das veias e das artérias, né, então são vasos sanguíneos, as artérias são as que levam o sangue e as veias que trazem de volta. O anticoncepcional, ele aumenta muito o risco, né, das tromboses que pega as doenças venosas, mais as veias. Tá, então uma outra área. Vamos dizer assim, seria uma área mais específica, que o grande problema dos anticoncepcionais é causar trombose, aquela doença que se chama trombose venosa profunda, onde o coágulo se forma nas veias e existe o risco da embolia pulmonar, que é uma doença mais grave. Então o anticoncepcional age mais especificamente nessas doenças. Entendi. Loucura, hein? Você vê, são informações que a gente acaba não buscando, a gente só ouve, né? Olha, eu sei que o anticoncepcional faz mal, né? Danifica os vasos, eu sei que o cigarro também, mas ter uma compreensão do dano real, isso é importante. Sem dúvida. Porque são doenças, principalmente o tabagismo, né? O cigarro, que podem lesar e com o tempo a pessoa não vai percebendo a má perfusão, não. Quem está em casa são não doenças sabe. que muitas vezes podem ser silenciosas. É claro, existe aquelas pessoas que vão desenvolvendo a doença ao longo do tempo, mas algumas pessoas como eu, a primeira manifestação já pode ser, né, um infarto, um AVC. Então, pegando o gancho do que o Saulo havia comentado, eu acho que não existe estudos de dose segura para cigarro. Para cigarro, bebida, né? Dose segura para cigarro. Mas eu concordo de certa forma o seguinte, eu também acho que a gente não pode ser, tem que ser realista. Então, os extremos eu acho que são perigosos, né? Sim. Quem que nunca vai beber uma cerveja ou eventualmente fumar um cigarro? Mas não existe dose segura estudada. Não, cigarro não, gente. Eu estou falando assim, por exemplo, no meu caso, é um cachimbo, é um charuto, mas não é uma coisa. É uma momento coisa de muito introspecção, minha. né? Te juro, é uma coisa assim. Eu me lembro que eu tinha umas bolsas de fumos especiais. Eu me lembro de um fumo que era mentolado, tinha sabor de chocolate e tal. Durou quase 3 anos. Sim. Então não era uma coisa todo dia, era uma coisa assim de realmente um momento mesmo. Mas nada exagerado, pelo amor de Deus, longe disso. Não, o problema eu vejo